Rogério. Pastor, queria aproveitar esse gancho e eu trago uma pergunta de Campos do Jordão. Eu tenho 3 amigos católicos que me procuraram, sabendo que eu viria, e eles falaram que se eu tivesse a oportunidade para eu trazer essa pergunta para o senhor, porque eles têm a dúvida nessa questão da morte, porque eu falei para eles de Tessalonicenses que tocada a trombeta, ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão. Aham. E eu tinha dito para eles que eles estão num sono profundo, que eles não foram para o céu, eles estão aguardando o juízo. E eles me perguntaram, mas onde estão? E essa é a pergunta que eu trago para você, porque eu expliquei para eles, mas eles querem um melhor embasamento aí. Eu vou dar 2 textos que podem ajudar. O primeiro deles está aqui em Gênesis, né? Você tem na criação. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse texto ensina para nós que nós temos uma alma ou que nós somos uma alma. Nós somos uma alma. Nós não temos uma alma. Então, quando Deus nos criou, Ele juntou o barro ao fôlego de vida. E aí nasceu a alma vivente. Então, a expressão alma, como é comumente compreendida na cultura brasileira, ela é totalmente diferente do conceito bíblico. Alma é uma pessoa. E não esse conceito etéreo que os brasileiros têm de algo que se separa do corpo na morte. Por quê? Porque esse conceito, ele vem do platonismo. Lembra que Platão ensinava a dualidade? Você tem um corpo que é mau, a alma que é boa, e na morte a alma se liberta do corpo. Isso é dualismo platônico, isso não é Bíblia. Então nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então, quando fomos formados, Deus juntou o pó da terra e o fôlego de vida. O que é fôlego de vida? É essa consciência que a gente passa a ter. Então, essa capacidade de raciocinar, de amar, de escolher, essa consciência é o fôlego de vida. Agora vamos para o segundo texto. Eclesiastes, capítulo 12. Dê uma olhadinha no verso 7. Eclesiastes 12, verso 7. O que acontece na morte? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, na criação do homem, juntou o espírito mais a matéria, deu alma vivente. E na morte, a matéria volta para o pó e o espírito volta para Deus. O que é o espírito que volta para Deus? É a centelha de vida que Deus coloca na matéria. Mas essa centelha de vida, chamada aqui de espírito, ela não é consciente. Ela não pode existir fora do corpo. E uma boa ilustração para isso é pensar em uma lâmpada como essa que nos ilumina agora. Você, para ter essa luz, precisa de 2 coisas. Primeiro, de uma lâmpada. Segundo, de uma fonte de energia. Então, a fonte de energia não ilumina. A lâmpada sem a fonte de energia também não ilumina. Só funciona se houver as 2 coisas. Assim é a alma. Então, quando a pessoa morre, não existe mais alma. Não existe mais nada consciente. A centelha de vida volta para Deus, no sentido que Ele vai pôr de novo na ressurreição e vai acordar a pessoa, e o pó volta para a terra e com alguns anos ele vai desaparecer. Então é isso que acontece na morte. A minha caminhada de tantas perguntas se originou a partir disto. Eu fui em uma palestra da tricotomia, na tricotomia, corpo, alma e espírito. E eu perguntei para o palestrante que eu tinha dúvidas com relação a isso. Porque eu falei assim, olha, na minha concepção, o espírito vai voltar para Deus, o corpo vai tornar ao pó, e nós somos a alma, né? E ele falou, não. Eu falei assim, então me explica. Ele falou assim, você nunca vai entender.
E a partir daí começou a minha caminhada, né? Então, eu acredito nisso, não sei se o senhor pode, se é isso mesmo, né? Mas eu tenho a consciência que nós somos uma alma. Sim, Isso bom, aqui, isso é o que a Bíblia está ensinando, isso aqui né? é apenas um invólucro. E Não, a Bíblia ensina isso, né? Então, se a gente quiser ser bíblico, a gente tem que crer nisso. Agora, se eu quiser outras teorias, aí eu posso me embasar na filosofia, eu posso ir para a cultura grega, posso ir para o espiritismo, aí os conceitos serão diferentes. Mas se eu quiser ser bíblico, eu preciso crer nisso aqui.